A nova geração de socialistas comunistas formados dentro de universidades e alguns ensinos secundários não percebe que está sendo vítima de sua própria intolerância. Essa geração, como a original, é orientada a se revoltar contra todo tipo de dogma, doutrina, principalmente o da fé religiosa. Mas ela não consegue ver que a própria luta é também uma doutrina estabelecida pelos líderes ideológicos dessa mesma geração. Destruir o dogma da fé é destruir a esperança em mundo novo e melhor. Quem luta por isso hoje são jovens que vivem em apartamentos, têm moradia própria, comida e roupa lavada todos os dias, telefones modernos e muitos a vida custeada pelos pais. A doutrina a que eles são submetidos é de tamanha força que os cegam para o mundo real, fazendo-os acreditar que a realidade é apenas a utopia que eles pregam. Vejamos aquele senhor de mais de 70 anos de idade que vende paçoca no sinal todos os dias para tentar levar alguns centavos para casa e alimentar a sua família. Ou aquele coitado que já viveu bastante e não viu facilidade alguma na sua vida inteira. Passou fome e sofre bastante a cada dia e já não tem mais forças pela idade para lutar por coisa melhor. Aquele cara que é pobre de verdade e ainda deficiente físico, com problemas de saúde e que precisa se adaptar às condições enquanto o seu coração ainda bate. Esse ser humano precisa acreditar que uma vida melhor existe e virá depois desta, que um dia esse sofrimento todo irá acabar e que ele e todos da sua família viverão sem dores, sem fome, sem cansaço, exatamente como prometeu aquele que foi pregado na cruz há mais de 2000 anos. Caso contrário, se esse ser humano perde a sua fé, que sentido a vida terá para ele que só conheceu o sofrimento? A humanidade precisa do dogma da fé para seguir adiante, crescendo e acreditando que o sofrimento vai valer a pena, que existe uma recompensa para todos depois. Se não fosse assim, o número de depressivos no mundo seria muito maior. As pessoas não aguentariam tamanha depressão e se matariam. A religião e a fé são importantes para a continuidade da humanidade. Tentar impedir isso, como quer o socialismo, é trabalhar para a destruição da figura humana. É se revoltar contra Deus, é dizer que, se ele existe, ele está errado. Ouvir críticas porque você leva o seu filho a uma escola católica ou evangélica é triste demais, porque você vê naquele que o critica uma alma perdida na escuridão e que precisa de luz. Pois essas ações socialistas já acontecem nos países vizinhos que sofrem drasticamente as consequências de suas escolhas. A fome assola a Argentina e a liberdade se foi na Venezuela e países da América Latina que se deixaram enganar. No Brasil vimos o que aconteceu. E se uma provável volta do socialismo ao poder acontecer, o que nos faz acreditar que será diferente dos demais? Será a mesma política? Pois é, o que está sendo dito pelo candidato e caciques do partido é que vão estender a mão para os companheiros de tanto tempo. Existem aqueles que veem o caos noticiado nos meios de comunicação, mas não acreditam que só acontece na televisão e não na vida real, que nunca vai acontecer com eles, até o dia em que percebem que a realidade da TV é a mesma que ronda a casa deles. Esse medo assombra e nos deixa confusos. A mais nova do judiciário é que não se pode mais contrariar um artista por ser um desrespeito a um patrimônio cultural histórico do país. E que, se isso acontecer, os que desrespeitam os artistas sofrerão os efeitos da lei. O desrespeito aos artistas, o desrespeito à classe artística, a opinião dos artistas, na verdade é um desrespeito ao patrimônio cultural histórico do país. Esse desrespeito no período eleitoral não será, como não vem sendo, não será tolerado pela Justiça Eleitoral e, se necessário for, pela Justiça Comum também, que será acionada, constatado esse desrespeito, essa coação. Mas como saber se o artista foi ofendido e desrespeitado? Isso não está claro. E se depois de um gesto, um determinado artista se sente ofendido e o denuncia ao tribunal, o suposto agressor será punido, de acordo com o ministro.
Veja o que aconteceu no show do Nando Reis. Tem uma coisa muito melhor do que isso e muito mais fundamental. Contra o que está acontecendo, contra o que foi exposto aqui no palco, não há argumento. Quem tem coração sabe o que tem que fazer. Fora Bolsonaro! O que aconteceu nesse show foram duas situações. A primeira, o artista usou de ideologia no show e em período eleitoral para atacar um candidato. Ele pode, na interpretação do ministro? E a resposta do povo com vaias? O artista, que se sentiu ofendido com aquela agressão, poderia pedir a prisão de todos que estavam no show. E o tribunal mandaria prender? Veja esta outra situação. O ódio nunca se espalha com conhecimento. Se espalha através da ignorância. Em certa medida, muita parte da rejeição ao presidente Bolsonaro se deve a uma completa ignorância. A ignorância que é fruto de uma propaganda massiva, diária, sem tréguas, que vem massacrando os brasileiros há mais de 3 anos e meio. Contra seu presidente eleito democraticamente. Nesse caso, a Regina Duarte é um patrimônio histórico-cultural do país. É uma artista. Mas ela chama de ignorante aquele que ataca o atual presidente. No show do Nando Reis, ele atacou o presidente. Então, ele seria um ignorante. Como ficaria isso se ele se sentisse ofendido? A Regina Duarte seria punida pelo TSE? Mas como, se ela também é uma artista? Entendeu o que isso representa? A confusão do período em que estamos vivendo? Será que ninguém mais consegue ver isso? E de que lei estamos falando? Será que alguém mais está fazendo leis neste país, além dos congressistas? Eu também sou um artista, escrevo roteiros cinematográficos e, como ator, participei de alguns curtas-metragens. Como ficariam os comentários, as análises, se alguém se sentisse ofendido comigo? Nós temos um filme sobre a elite da Polícia Federal, o COT, que ainda não foi rodado porque não conseguimos dinheiro incentivado para filmar. É muito difícil quando se trata de um cidadão comum, mas as mesmas dificuldades não foram sentidas por aqueles que fizeram campanhas para a esquerda socialista. Quer um exemplo? O filme Marighella, de Wagner Moura, conseguiu do governo petista cerca de 10 milhões de reais na Lei Rouanet. Ou seja, dinheiro do povo para fazer um filme sobre um terrorista. Porém, nós sabemos, a Constituição, no artigo 5º, inciso 43, é muito claro quando diz que terrorismo é crime. Ou seja, o Ministério da Cultura, através da Lei Rouanet, está apoiando um filme sobre a vida de um terrorista que viola a Constituição brasileira. E isso é visto sem nenhum problema. É importante a gente destacar isso. Se ele fizesse o filme com o dinheiro dele, o Wagner Moura, não tinha problema. O duro é que ele está fazendo um filme sobre um terrorista com dinheiro público. O filme COT, Comando de Operações Táticas, não rodou ainda porque era época de Mensalão e Lava Jato. E falar de Polícia Federal naquele período de investigação dos envolvidos, que acabaram condenados, não era bem visto. Mas nós ainda iremos rodar esse filme. E ele será melhor do que foi o Tropa de Elite. Pode ter certeza e pode esperar. Muito bem, como sempre, se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever e compartilhar, porque isso vai nos ajudar bastante. Obrigado.